Um Acorda Vascão bastante agitado para você, torcedor vascaíno. Vamos falar sobre o Luca Orediana e a possibilidade dele entrar no time titular nessas próximas rodadas de Campeonato Brasileiro. Vamos falar novamente sobre Maracanã e a expectativa de que nos próximos dias o Vasco entre novamente na justiça para pedir para jogar no estádio. E vamos falar também sobre Nenê. Ontem, na terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quem decidiu a partida para o Juventude foi o ex-camisa 10 Cruz Maltino. E a pergunta que eu faço já nesse início do vídeo a você, torcedor vascaíno, é: quem duvidou que o vovô iria decidir para o Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro? Realmente o vovô é diferente, aos 41 anos, realmente dando a vitória ao clube jaconeiro. A gente vai falar sobre isso, além dessas muitas outras novidades, aqui a vocês neste Acorda Vascão. Porém, é claro, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ó, aqui embaixo já se inscreva. Estamos aí na meta de chegarmos aos 100 mil inscritos. Então conto com você, conto com a sua ajuda para chegarmos a essa marca importantíssima para o nosso canal. Não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. E além disso também, ative o seu sininho de notificação. E da mesma maneira que você aperta no botãozinho inscrever-se, aperte também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, que é completamente essencial para a divulgação do nosso vídeo. Passamos todo esse final de semana sem postar vídeos aqui no nosso canal, então contamos de verdade mesmo com a sua ajuda. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like para que os nossos vídeos continuem a ser engajados dentro da plataforma do YouTube. Além disso também, aqui embaixo, ó, deixe nos comentários, de verdade mesmo, você como torcedor vascaíno, sente saudade do vovô? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo sobre Vasco da Gama, ou aliás, falar logo sobre Nenê. Pois ontem pela quarta rodada, eu falei terceira, porém pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude enfrentou no Alfredo Jaconi a equipe do Guarani e venceu pelo placar de 1-0, com um gol marcado aos 9 minutos do primeiro tempo. Sabe por quem? Por ele, Nenê, o atual camisa 77 do Juventude. Saiu do Vasco da Gama e segue sendo realmente uma peça essencial para um clube do futebol brasileiro. E eu tenho certeza que o Nenê vai entregar muito com relação a números ao Juventude até o final da competição. Primeiro gol marcado pelo vovô, gol esse que decidiu a vitória pelo placar de 1-0 ao Juventude nessa quarta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude atualmente, só para trazer, é claro, é o 14º colocado, tem 4 partidas e apenas uma vitória. Vitória essa dada ao Juventude pelos pés do ex-camisa 10 Cruz Maltino, que voltará ao Vasco. Importante lembrar, ex-Cruz Maltino voltará ao Vasco no final do ano e estará exercendo um cargo dentro do departamento de futebol do Vasco. E falando, gente, inclusive departamento de futebol, trazendo uma informação importante aqui a vocês, pois tivemos aí nestas últimas horas de quarta-feira a confirmação que de fato o Vasco estará arrumando a uma nova sede. A gente havia, né, realmente colocado à mesa essa informação a vocês, mas voltamos a repetir, inclusive com mais detalhes. O Vasco estará alocando um andar completo de um edifício no centro metropolitano. Inclusive, gente, segundo informações, esse prédio fica em Jacarepaguá e os funcionários da SAF foram ontem, quarta-feira, já a esse novo andar da SAF do Vasco da Gama para se fazer um reconhecimento desse novo local e também o cadastramento de crachás e burocracias parecidas no novo local. Então, realmente muito legal. Essa informação veio aí através do Maurício Correia de Veiga, um jornalista Cruz Maltino, trazendo essa informação super importante desse novo espaço, né, do Vasco da Gama. Não vou falar Vasco SAF, é um novo espaço do Vasco da Gama, onde irá receber os representantes da empresa norte-americana, onde irá ter conversas, reuniões para tratar do futebol do nosso Cruz
Maltino. E falando inclusive, gente, sobre futebol, informação importante aqui sobre o próximo sábado. Depois de amanhã, o Vasco enfrentará o Fluminense, e sim, o mesmo Fluminense que deu de 5 no River Plate, será o adversário desse próximo sábado do Vasco da Gama. Até o momento, segundo informações, mais de 30 mil ingressos já foram emitidos. 2 setores do Maracanã esgotados, todos os 2 setores destinados à torcida do Fluminense, tanto o leste superior, quanto também os setores sul e leste inferior estão esgotados. Estão ainda disponíveis os setores leste superior, leste oeste e também Maracanã+, além também do setor destinado à torcida Cruz Maltina, que é a torcida visitante. Nesse sábado o Vasco estará de visitante, mas o Vasco espera que também na próxima rodada após o Fluminense, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco vencer o mandante no Maracanã. O Vasco já fez o pedido ao consórcio do Maracanã para ser o mandante da partida entre Vasco da Gama e Santos no estádio Mário Filho. Essa é a expectativa, o pedido já foi feito, porém segundo informações ontem aí do Matheus Guimarães do jornal O Lance, até o momento nenhum tipo de resposta foi dada ao Cruz Maltino para que de fato viesse a poder atuar no estádio Mário Filho. Segundo informações, gente, internamente a expectativa é que o consórcio não responda, assim como aconteceu na última vez no jogo contra o Palmeiras, e o Vasco tenha que entrar novamente na justiça. Isso que deve acabar acontecendo. Realmente não consigo entender, não consigo compreender o porquê esse posicionamento por parte do consórcio, que é a dupla Fla-Flu, que teve esse termo de permissão de uso renovado nessas últimas semanas, mas pelo menos o que dá a entender é que de fato, gente, realmente o consórcio vai tomar essas atitudes para forçar sempre uma ida ao Vasco à justiça e um desgaste por parte da diretoria Cruz Maltina. Mas não interessa, o desgaste vai acontecer e o Vasco seguirá indo até a justiça se for necessário para poder atuar num estádio que também é dele. Maracanã, volto a repetir, o consórcio ainda não respondeu e o Vasco deve entrar na justiça nas próximas semanas para levar a partida no dia 14 ou 15 de maio ao Maracanã. Gente, para partir para outros assuntos do vídeo, né, antes de entrar aí no assunto Luco Orediano, trazer algumas informações importantes. A primeira é sobre o que aconteceu ontem na Copa Conmebol Libertadores. Lembra do Palácio, que a gente vem tanto falando a vocês, que vem sendo destaque, das últimas 3 partidas com a camisa do Colo-Colo, marcou 3 gols. Ontem, na sua 3ª partida, ele acabou não se destacando positivamente, porém negativamente. O meio-campo chileno acabou sendo expulso da partida contra a equipe do Boca Juniors na Libertadores, partida essa que fez com que a sua equipe, o Colo-Colo, acabasse perdendo o jogo pelo placar de 2-0. Porém, mesmo diante disso, gente, informação importante sobre o Palácio. Palácios ontem não conseguiu ir bem, isso é fato, pela sua expulsão, pela derrota inclusive da sua equipe, mas ele vem se destacando muito. Inclusive hoje ele é o grande destaque do Colo-Colo, ele que lá é chamado de La Joia, e a expectativa é que realmente o Palácio não retorne ao Vasco da Gama. Ontem tivemos algumas novas informações sobre a situação do meio-campo chileno. Segundo uma ótima apuração realizada pela ESPN.com.br, o clube chileno de fato, assim como o próprio Carlos Palácio, tem interesse na permanência em definitivo do jogador no Chile. A expectativa é que isso aconteça e exatamente por esse motivo a expectativa é que a opção de compra que tem no contrato venha a ser realizada. No acordo do empréstimo entre Vasco e Colo-Colo, o clube chileno tem a opção de compra no valor de $1.800.000, algo em torno dos 9 milhões de reais, um valor superior àquele que o Vasco comprou o Palácio do Inter. O Palácio foi comprado pelo Vasco no ano passado pelo valor de 7 milhões de reais. E agora, caso realmente essa venda seja concretizada, o Vasco receberá um lucro de 2 milhões de reais em cima do meio-campo chileno Carlos Palácio. Então, uma informação importante, muito difícil o Palácio voltar, ele não se destacou de fato ontem, né, nessa derrota do Colo-Colo, mas vem se destacando demais por lá, vem sendo um jogador diferente, e a expectativa é que a gente não veja mais o Palácio, com a camisa Cruz Maltina. Outro jogador, gente, que também vem se destacando demais é o Henrique. Lembra dele? Henrique, lateral esquerdo, cria das categorias de base do Vasco da Gama, que hoje pertence ao Lyon. Então, gente, o Henrique vem se destacando muito. O Henrique, inclusive, nessa última rodada do Campeonato Francês, deu uma linda assistência na partida que deu aí
a Vitória, o clube francês, ele hoje com seus 29 anos, vem entrando constantemente com a camisa do clube francês, realmente durante, né, as partidas do Lyon na temporada. E ele foi convocado para dar uma entrevista, participar de um podcast do próprio Lyon. E ao falar, né, sobre a sua carreira, sobre o seu futuro, sobre o seu momento atual no Lyon, ele soltou uma frase, eu não vou me prolongar muito, até porque ele falou em francês, então não tem nem por que eu trazer a vocês. Mas o Lyon não esqueceu, o Henrique não esqueceu o Vasco. A frase que ele soltou durante essa participação no podcast foi a seguinte: tenho o Lyon numa metade do meu coração e o Vasco na outra. Então, mesmo longe, o Krieck foi muito rejeitado sempre em São Januário, bastante criticado, bastante humilhado. O Krieck nunca teve um elenco bom à sua volta e isso acabava resvalando nele, né? A péssima qualidade dos jogadores que vestiam a camisa do Vasco durante todo esse século XXI. Mas mesmo diante disso, ele nunca esqueceu o Vasco e com hoje seus 29 anos, Henrique se declarou ao Vasco da Gama ontem, novamente, como sempre faz quando tem esse espaço, ao Cruz Maltino. Você aceitaria o Henrique de volta? Agora com essa boa passagem pelo clube francês, mais experiência, mais rodagem? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para encerrar o vídeo agora, quero falar de fato sobre uma polêmica, porque é um assunto polêmico, um assunto que movimentou muito as redes sociais de todo torcedor vascaíno após a partida contra o Bahia. Pois assim como aconteceu no domingo retrasado, na partida entre Vasco da Gama e Palmeiras no Maracanã, o fato também se repetiu na partida entre Vasco e Bahia em São Januário. O Vasco precisando marcar um gol, precisando realmente mudar o resultado, pois contra o Palmeiras o Vasco estava empatando e buscava uma vitória, e dessa vez contra o Bahia o Vasco perdia e buscava um empate. O Luco Orediano entrou dentro de campo. Luco Orediano entrou dentro de campo em momentos ruins e faltando poucos minutos para acabar o jogo. Se eu não me engano, contra o Palmeiras, o Luco Orediano entrou algo em torno dos 40 minutos do segundo tempo. E agora, contra o Bahia, ele deve ter entrado por volta dos 35, acima dos 30 com certeza, também da segunda etapa da partida. E assim como aconteceu, gente, contra o Palmeiras, contra o Bahia também, o Luco Orediano se destacou. A gente vê que o Luco Orediano tem qualidade, tem um refino na bola, ele sabe o que é jogar futebol. Isso é nítido. Vem se destacando muito, segundo informações nos treinos, e agora se destaca também entrando dentro de campo. E contra o Bahia, nessa última segunda-feira, o atleta, na minha opinião, se destacou ainda mais do que contra o Palmeiras. Ele contra o Palmeiras fez uma jogada muito linda, né? Saiu lá de trás, foi costurando todo o sistema defensivo de meio campo do Palmeiras, quebrando as linhas, como é falado no futebol. E ele repetiu essas jogadas, inclusive, mais vezes do que naquele domingo contra o Palmeiras, nessa segunda-feira contra o Bahia. O jogador que quebrava linhas, e um jogador, gente, que diferente de muitos que entraram no Vasco contra o Bahia na segunda-feira, tentou muito e acertou muito também. O Luco Orediano conseguia quebrar as linhas, conseguia driblar, conseguia construir jogadas, achar espaços. Mas o Vasco estava tão ruim com relação ao desempenho que mesmo o Luco Orediano achando espaços, não conseguia dar aquele último toque para fazer com que o Vasco empatasse o jogo, dar uma bola boa, realmente acharam o atleta em boas condições para finalizar e marcar o gol. Mas, porém, aliás, mais uma vez o Luco Orediano foi muito bem no jogo, isso é inegável, isso é fato. E, gente, esse bom desempenho do Luco Orediano fez com que vários torcedores vascaínos pedissem a presença do atleta dentro de campo. E eu trouxe esse questionamento realmente para principalmente perguntar, porque eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que o Luco Orediano, por ele ter entrado, tentado, dribles, tabelas, partido para cima, sendo esse ponta realmente mais ofensivo, mereceria uma vaga no time titular? Eu imagino aqui sim, um time formado por Pedro Raul, Gabriel Peck, que hoje não pode sair, Alex Teixeira e o Luco Orediano, como um segundo atacante, como esse camisa 10, um meio armador, vindo de trás, quebrando linhas, auxiliando o Peck, auxiliando o Alex Teixeira, jogando mais por dentro, e dois volantes mais de contenção, um Jair e um Rodrigo, ou um André e um Rodrigo, por que não? E acredito, gente, que inclusive isso pode acontecer. Vamos lembrar, tanto o Marlon quanto também o André estarão de saída para a Seleção Brasileira Sub-20 após o jogo contra o Coritiba. Falcarão o Vasco contra o Flamengo, Internacional, São Paulo e alguns outros clubes do futebol brasileiro. São 5 partidas fora caso a Seleção Brasileira venha a ir até o final do Mundial. Por que não? Durante as 5 partidas, o Vasco jogar com o Rodrigo de primeiro volante, o Jair ao lado do Rodrigo e o Luco Orediano como camisa 10. Acredito que é uma excelente opção. Com o ponto, o Luco Orediano não dá. Ponto esquerda, no caso. Na direita é a posição dele. Com ponto esquerda não dá. Ele vai jogar
com a perna invertida, de um jeito que ele não está acostumado. Nem o Peck também caindo por lá, porque vai cair muito de rendimento. Mas jogando como esse 10, acredito que seria uma baita posição aí pro Vasco em si e pro próprio atleta desempenhar o bom futebol que vem mostrando a cada partida que tem. 20 milhões que, pelo menos até o momento, mostram que foram muito bem investidos por parte da diretoria vascaína. Você concorda com isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Vou abrir uma enquete. Se você está assistindo esse vídeo em estreia, coloque aí na enquete. Luco Orediano merece uma vaga no time titular? Deixa a sua opinião. E, gente, para finalizar o vídeo, só mandar aquele abraço, aquele salve. Um salve aí pro Antônio Pereira Neto, lá de São Pedro do Iguatu, Ceará. Um abraço, muito obrigado por acompanhar o canal. E um salve também para o Wellington Ramos, que mandou esse pedido ontem. Um salve para mim, que acompanha desde os 40 mil seguidores o canal do Gigante. Então, Wellington Ramos, um salve, irmão. Muito obrigado por todo o apoio que todos vocês vêm dando ao canal. E se você também quer o salve, deixa aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? A gente vai fazer questão de sempre trocar essa ideia e sempre mandar um salve a você, torcedor vascaíno. Vamos que vamos, fiquem com Deus. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.